Apontado por Sérgio Moro como prova fundamental de suas denúncias contra o presidente Jair Bolsonaro da tentativa de interferência política no trabalho da Polícia Federal, o vídeo da reunião ministerial do dia 22 de abril foi exibido ontem para os procuradores e as partes envolvidas no inquérito que corre sobre esse tema no Supremo Tribunal Federal. Os relatos falam em provas devastadoras contra o presidente da República. Esse certamente vai ser o grande tema deste dia 13 de maio de 2020, quando também se completam 132 anos da maior conquista da luta por liberdade na história do Brasil, a abolição da escravidão. Veja agora no Livros Notícia. Bolsonaro mandou mudar o comando da Polícia Federal no Rio de Janeiro e ameaçou demitir o seu então ministro da Justiça, Sérgio Moro, caso ele se recusasse a fazer isso, para proteger interesses de sua família e de aliados políticos. Isso é o que está provado no vídeo da reunião ministerial do dia 22 de abril, segundo os relatos das partes envolvidas no inquérito que foram ouvidas por todos os grandes veículos da imprensa profissional brasileira. Caso se confirme, essa denúncia ela vem a desnudar a essência autoritária, nepotista e patrimonialista do presidente Jair Bolsonaro. Em sua defesa, ele tenta emplacar uma narrativa de que, na verdade, naquela reunião, ele se referiria à segurança pessoal da sua família, o que em nada explicaria as pressões pela troca do comando da Polícia Federal no Rio de Janeiro, nem no Ministério da Justiça, já que essas não são atribuições nem da Polícia Federal, nem do Ministério da Justiça. Elas são relativas ao Gabinete de Segurança Institucional, comandado pelo general Augusto Heleno. Mas a verdade é que Bolsonaro não consegue disfarçar como faz uma confusão gigantesca entre público e privado, entre aquilo que é de Estado e aquilo que é de governo. Olha como ele trata uma gravação oficial de uma reunião ministerial. Se o ministro xingar o ministro da STF, o senhor fica... Na reunião ministerial sai muita coisa. Agora não é para ser divulgado. A fita era para ser, inclusive, destruída após aproveitar imagens para divulgação ser destruída. Não sei por que não foi. Presidente. E eu poderia ter falado isso, mas jamais eu ia faltar com a verdade. Por isso que eu resolvi entregar a fita. Sobre toda essa confusão, vamos ouvir agora o comentário do diretor executivo do Livres, Paulo Gontijo. Hoje, vários veículos de imprensa deram uma notícia bastante comum. O vídeo da reunião ministerial é bastante danoso ao governo de Jair Bolsonaro. Seja porque, em determinado momento, ele fala da troca da Polícia Federal no Rio para proteger seus familiares, seja porque ele demonstra um comportamento absolutamente incompatível com o cargo que ocupa, seja porque mostra que o governo tem gente bastante incapaz em cargos de ministério. Para resumir, o mais importante é que, para isso deixar de ser um indício, é preciso que a gente tenha transparência e clareza. O assunto é muito grave e o ministro Celso de Mello já foi acionado por algumas pessoas para liberar o conteúdo para consulta de todos na população. Seguimos torcendo para que isso aconteça e para que todos os brasileiros possam ver o que é o seu governo. O que aumenta ainda mais a tensão política em torno de todos esses acontecimentos é que, segundo os relatos, no vídeo o presidente Jair Bolsonaro esculhambaria diversas autoridades do país. Inclusive, se referia ao governador de São Paulo, João Dória, como bosta, e ao governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, como estrume. É assim que Jair Bolsonaro trata governadores eleitos pelo povo paulista e carioca. Para completar o show de horrores, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, teria dito que os ministros do STF mereceriam ir para a cadeia. Isso tudo, vale lembrar, em uma reunião ministerial, ou seja, no próprio exercício do Poder Executivo e no dia 22 de abril, quando o país já vivia uma crise seríssima em função da pandemia do coronavírus. Pois é, o Brasil inteiro estava apreensivo, sofrendo os efeitos terríveis dessa pandemia, tanto na saúde, na perda de vidas humanas de entes queridos, como também os efeitos econômicos e sociais terríveis causados por essa doença. E todos esperavam que o governo tivesse o mínimo
de seriedade para lidar com o problema, para tentar contingenciar, conter os efeitos e os avanços da pandemia e tentar minimizar, de alguma forma, os seus impactos sociais e humanitários. Mas, enquanto isso, o presidente usava suas reuniões ministeriais para distribuir grosseria aos seus ministros e contra outras autoridades da República e fazer cobranças motivado por preocupações familiares e não de interesse público, não cuidando dos interesses reais do país. Em outras palavras, quando o Brasil precisa de união, Bolsonaro trouxe xingamentos. Quando o Brasil precisa de escolhas técnicas, Bolsonaro trouxe nepotismo. E quando o Brasil precisou de seriedade, Bolsonaro foi Bolsonaro. Para entender quais são os crimes envolvidos, segundo os relatos acerca desse vídeo da reunião ministerial do dia 22 de abril, nós vamos ouvir agora o comentário do nosso consultor jurídico do Livres, Irapuan Santana. Ao que parece, o conteúdo desse vídeo, ele detém ali pelo menos 2 condutas criminosas, né? E aí eu estou falando de crime do ponto de vista penal e não do crime de responsabilidade. Nós temos ali o artigo 344 do Código Penal, que fala da coação no curso do processo, né? E, além disso, nós temos o abuso de autoridade, né? No artigo 23 da Lei 13.869 de 2019. É importante a gente ficar ligado para ver como é que isso vai se desenrolar. O Brasil já vive um momento muito difícil. Ontem nós ultrapassamos a marca de 12 mil mortes causadas pela Covid-19, isso sem falar dos graves e profundos impactos econômicos e sociais que têm sido trazidos por essa pandemia. Então, o país não tem tempo a perder. A gente precisa o mais rápido possível que a verdade venha à tona. Por isso, é fundamental que o ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, libere a divulgação do vídeo e de todas as partes que sejam de interesse público, que estejam contidos nesse vídeo. Como o Gontijo adiantou, muita gente já entrou com pedidos no Supremo para a liberação desse vídeo, entre eles o nosso deputado federal Marcelo Calero, do Cidadania do Rio de Janeiro, associado do Livres, membro da bancada da Liberdade, ingressou com uma petição no Supremo solicitando a publicidade integral desse vídeo. Pessoal, ontem eu entrei com uma petição no Supremo Tribunal Federal direcionada ao ministro Celso de Mello, decano do Supremo, pedindo que ele dê ampla publicidade ao vídeo da reunião ministerial do dia 22 de abril, né? Isso tudo no contexto do inquérito que investiga a interferência do Bolsonaro, interferência política na Polícia Federal. Eu ingressei com essa petição porque entendo que um vídeo dessa natureza ele tem amplo interesse público, né? Não é uma prova que possa estar restrita àqueles que participam dos autos. Eu acho que a sociedade tem sim que fazer um controle social, tem sim interesse particular em saber, afinal, do que se trata numa reunião dessa natureza. Pelas notícias que a gente já recebeu, não foi uma reunião ministerial, mas sim uma verdadeira conspiração contra as instituições da República. E eu tenho que lembrar, se um vídeo desse não pode vir à tona, né, o que de tão impublicável, afinal, se falou naquela reunião. Se o que se falou naquela reunião, aliás, é impublicável, como parece ser, a gente está falando de um próprio enfraquecimento da democracia. E isso é muito grave e mais uma razão para que a sociedade possa saber o conteúdo desse vídeo. Há exatos 132 anos, o Brasil pôs fim à maior vergonha da nossa história, a escravidão, que oprimiu nossos irmãos afro-brasileiros por mais de 3 séculos e corrompeu toda a nossa formação enquanto nação. Joaquim Nabuco já dizia que muito mais difícil e importante do que acabar com a escravidão enquanto instituto jurídico previsto e sustentado pelo Estado brasileiro seria vencer e superar a obra da escravidão, o legado deixado pela escravidão, as distorções que a escravidão consolidou e estratificou na estrutura da sociedade brasileira. Sobre isso nós conversamos no último Livres ao Vivo, que aconteceu na segunda-feira, com o escritor
Laurentino Gomes, autor de uma série espetacular, cujo primeiro volume já foi lançado, sobre a escravidão. Laurentino, que é um dos escritores mais vendidos da história do Brasil, vendeu mais de 2,5 milhões de livros. Foi uma conversa muito intensa e inspiradora. Eu fiquei muito feliz de poder ter participado disso, inclusive ao lado do meu amigo, nosso consultor jurídico, Irapuan Santana, que esteve ao meu lado na transmissão. Irapuan, vocês sabem, é também um grande ativista contra o racismo, pela liberdade dos negros e de todos os brasileiros. E hoje, inclusive, está publicando um artigo fundamental, espetacular, recuperando o legado de Luiz Gama. E também foi um dos assuntos da nossa conversa. A gente fala pouco sobre o Luiz Gama. Tem aí, para mim, ele é o maior brasileiro de todos os tempos, no meu entender. Só um parêntese para dizer que eu tô com a camisa do Luiz Gama aqui. Eu também. Eu tenho grande admiração pelo Luiz Gama. Aliás, eu acho que, você sabe, tem aquele filme que ganhou o Oscar, né, em Hollywood, 12 anos de escravidão, e um homem negro livre de Nova York é sequestrado e vendido como escravo no sul dos Estados Unidos. Mas nós temos uma história melhor aqui, que é a do Luiz Gama, né? Sim, com certeza. Luiz Gama nasceu livre na Bahia, e ali na infância, quase na adolescência, o pai dele, o pai em dificuldades financeiras, vendeu o próprio filho como escravo no sul do Brasil. Ele veio para cá, e aí ele era uma pessoa muito inteligente, muito ousada, né? E ele aprendeu as leis brasileiras com o filho de um fazendeiro. Ele se tornou um rábula, que é um advogado praticante. Na época era possível você praticar advocacia sem passar pelo exame da OAB. Então é interessante porque o Luiz Gama, ele decodifica as leis, os códigos da sociedade escravista e passa a lutar contra ela com base no entendimento, no uso desses códigos, que eram as leis. Uhum. Então, ele é um personagem que ele muda o Brasil por dentro do sistema. Ele aprende, ele se torna um rábulo, um advogado, e ele teria libertado mais de 1.000 pessoas escravizadas, com o argumento de que elas teriam chegado ao Brasil depois de 1831, quando o tráfico realmente se tornou ilegal. Uhum. Portanto, elas eram livres. O Luiz Gama, o ex-presidente Temer, ele colocou como patrono da abolição e está no panteão dos heróis nacionais, né? E também, depois de 130 anos da sua morte, a OAB reconheceu o Luiz Gama como advogado. Ganhou carteirinha da OAB. Demorou um pouquinho, né? Demorou um pouco. Essa conversa está disponível na íntegra aqui no canal e, sério, vale muito, muito a pena assistir. Foi realmente inspiradora. De incluir a nossa categoria de motoristas de aplicativos dentro desse rodízio que está sendo proposto aqui no estado é extremamente ruim. Isso porque a nossa atividade é uma atividade considerada essencial e nós, motoristas de aplicativos, temos ajudado no transporte de médicos, enfermeiros e demais profissionais da saúde e dos serviços essenciais aqui da nossa cidade e do nosso estado. Esse foi o Livros Notícia de hoje e não se esqueça, deixa aqui o seu like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder as notificações. Hoje à noite, às 19 horas, nós temos uma discussão fundamental sobre os cenários econômicos do Brasil pós-pandemia com um dos maiores economistas brasileiros em atividade, o nosso conselheiro acadêmico Pércio Arida, nada mais nada menos do que pai formulador do Plano Real, é imperdível. Teremos também a participação especial da presidente do nosso conselho acadêmico, a economista advogada Helena Landau, e mediação do nosso diretor executivo Paulo Gontijo. O Livros Notícia, como você já sabe, de segunda a sexta-feira, sempre às 7 da manhã, traz para você os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. E para vocês todos, um feliz 13 de maio, de muita liberdade, de muita reflexão, de muita luta em defesa da liberdade por inteiro e para todos, que um dia há de chegar no nosso Brasil.